Contraventor ligado à cúpula do Jogo do Bicho no Rio de Janeiro já pode ir a julgamento no Tribunal Regional Federal da 2ª Região. É que uma liminar que suspendeu o julgamento foi revogado pela primeira turma do STF. A liminar que suspendeu o julgamento foi concedida pelo ministro Marco Aurélio em outubro de 2016, a pedido de um dos réus, Jaime Garcia Dias. Essa decisão saiu 3 semanas antes do julgamento, no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no Rio de Janeiro. O ministro Marco Aurélio alegou que o caso deveria aguardar uma decisão do STF sobre a possibilidade de realização, por mais de 30 dias, de sucessivas interceptações telefônicas em investigação criminal. Cabe ter presente que o plenário do Supremo, em 3 de junho de 2013, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral no recurso extraordinário 625-263, relator o ministro Gilmar Mendes, ante a renovação sucessiva do afastamento do sigilo telefônico quando voltado à investigação criminal ou instrução penal. A prorrogação das escutas telefônicas chegou aqui ao Supremo Tribunal Federal num recurso extraordinário do ministro Gilmar Mendes. O Supremo decidiu que o caso a ser analisado terá repercussão geral, ou seja, deverá ser aplicado nas instâncias inferiores da Justiça em casos semelhantes. A defesa de Jaime Garcia Dias pediu que a liminar do ministro Marco Aurélio fosse mantida e que o julgamento ficasse condicionado à análise do recurso extraordinário no Supremo sobre a questão das escutas telefônicas. Mas o ministro Marco Aurélio foi voto vencido. Os outros ministros revogaram a liminar. O paciente, que é advogado, seria o principal lobista da organização criminosa e penso que temos decidido aqui, nesta turma, que não se deve sobrestar os processos até o julgamento da repercussão geral e até que isso venha a ocorrer, nós temos aplicado a jurisprudência dominante no sentido de que a interceptação telefônica pode ser, sim, renovada. Não há, a meu ver, nenhuma ilegalidade ou abuso de poder. Em matéria penal, há certa repercussão e implicação, inclusive em termos de prazo e de soluções, que, a nosso juízo, pelo menos em julgamentos anteriores, não pareceram autorizados nem desejáveis. Para comentar a sessão da primeira turma de hoje, vamos falar com a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zuccolotto. Boa noite, Karina. Boa noite, William. Tráfico internacional de drogas, demarcação de terras indígenas, também foram assuntos da primeira turma hoje. Exatamente, William. Da relatoria do ministro Marco Aurélio, esse habeas corpus que tratava de tráfico internal de entorpecentes, confirmou e manteve a prisão de uma pessoa condenada a 7 anos e 7 meses porque teria servido de mula para levar aproximadamente 1,5 kg de cocaína para o exterior. A Defensoria Pública, que estava atuando em nome dessa pessoa ou desse condenado, no STJ conseguiu reduzir um pouco ao patamar mínimo o tráfico chamado de privilegiado em razão de uma confissão que teria sido feita. Mas a Defensoria pedia mais, queria que houvesse uma redução maior da pena desse condenado e que, portanto, no Supremo Tribunal Federal isso poderia acontecer. Mas os ministros, por votação unânime, mantiveram a condenação e o ministro, acompanhando o ministro relator, o ministro Marco Aurélio, que entendeu que a condenação estaria de bom tamanho. Essas foram as palavras usadas pelo ministro Marco Aurélio. E ratificando essas palavras do ministro Marco Aurélio, o ministro Alexandre de Moraes, ao final do seu voto, disse que essa decisão foi apropriada e estaria de bom tamanho e que o Brasil, segundo uma pesquisa internacional feita em 2016, é o segundo país no mundo com maior consumo de cocaína e é o maior corredor, na verdade, lidera o primeiro lugar, sendo o maior corredor de cocaína do mundo também. Então, ele lidera ali as duas posições, tanto no consumo quanto no trânsito da cocaína que gira pelo mundo. Nesse caso, por votação unânime, os ministros confirmaram, mantiveram preso e mantiveram a condenação, que foi já reduzida pelo Superior Tribunal de Justiça. E o segundo caso, que foi julgado de uma forma bastante rápida também, logo depois do intervalo que os ministros da primeira turma deram, foi um recurso ordinário e um mandado de segurança que questionava justamente a perda de uma propriedade por ser, de acordo com a FUNAI,
terras ocupadas, tradicionalmente ocupadas pelos indígenas antes da Constituição de 88. O questionamento no mandado de segurança era de que a propriedade, a matrícula do imóvel no registro de imóveis não poderia ser desconsiderada por um processo administrativo que teria sido conduzido pela FUNAI. Mas os ministros entenderam, e também por votação unânime, que a partir do decreto presidencial que regulamenta essa demarcação de terras indígenas, é possível que esse processo seja administrativo, já que embasado em um laudo antropológico. E essa era a grande questão. Para ser discutido o laudo antropológico, a sede não seria em mandado de segurança, mas sim numa ação ordinária, não sendo o mandado de segurança o remédio cabível para discutir esse assunto, já que precisaria de uma dilação probatória. E, nesse sentido, acabaram negando procedência ou provimento a esse recurso ordinário em mandado de segurança. Certo. Volta amanhã às 14h? Amanhã às 14h, no Direto do Plenário.